Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Filosofia Política e Educação, o podcast da disciplina Filosofia Política e Educação. Eu sou o professor Heitor Coelho. Hoje estão aqui comigo de novo o Wallace Almeida. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou bolsista da Prodocência, sobre formação, automação política, tá? De filosofia, sou do curso de filosofia. E a Gigi Nascimento. Bom Olá, dia, Gigi. boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gigi Nascimento, sou da Bolsa de Iniciação Científica do professor Heitor. Muito bem. E hoje nós estamos no segundo episódio para tratar do texto do Evgeny Morozov, ou Eugênio Morozov, para os próximos, para os parça. A ascensão dos dados e a morte da política. Na última vez, a gente já tratou desse texto, e a última coisa da qual a gente falou era numa noção que ele pega do Agamben, né, do George Agamben, nesse texto dele. Bom, esse texto, lembrando, é um ensaio que faz parte do livro Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Portanto, vejam, é o ensaio que dá nome ao livro. Acho que é um dos melhores e mais importantes desse livro. Nós já falamos sobre o autor, já falamos sobre o livro no último episódio. Agora vamos retomar de onde a gente parou. Bom, há um ponto no livro, que é mais especificamente na página 89, em que o Morozov cita o George Agamben e cita o Agamben comentando sobre essa nova forma de governo. Governamentalidade é um nome que se usa muitas vezes, que opera atuando nos efeitos e não nas causas. Como conhecer as causas é difícil, é mais fácil só medir os efeitos. É uma governamentalidade que aprendeu e desenvolveu técnicas para operar assim. Lembrando também que no episódio passado nós falamos que tem duas noções que são chave para entender esse texto. A primeira, nós já falamos no último episódio, é a noção de solucionismo. Vamos voltar a falar hoje, mas já falamos bastante no anterior. E a outra, que ainda vamos falar, é a noção de regulação algorítmica. E a noção de regulação algorítmica tem muito a ver com isso que o Agamben fala, né? Essa coisa de governar os efeitos e não as causas. Mas o próprio Morozov, o Morozov ele não oferece uma definição de regulação algorítmica, mas ele explica por exemplo, né? Ele explica pelo exemplo. Ele começa a falar disso na página 84, ou seja, antes de onde a gente estava. Mas é isso, né? Nós não estamos presos ao texto aqui. Quando a gente diz que vai fazer que esse podcast tenta oferecer um guia de leitura, o guia de leitura não precisa seguir a ordem do texto, a gente vai e volta conforme as ideias forem se ligando, né? E ele vai dar esse exemplo na página 85. Começa a falar do termo, né, o nome, regulação algorítmica, na página 84. Assim, uma coisa, antes de falar do exemplo que ele oferece, a partir daí ele vai falar muito de um texto desse cara, Tim O'Reilly, que é um editor de tecnologia, um desses gurus da informática, que é o responsável pela difusão do termo Web 2.0. É um cara que, como eu acho que disse no episódio passado, sumiu um pouco, não se fala mais tanto dele, pelo menos não de um jeito que estoure a bolha do pessoal da área, mas é um sujeito que estava causando certo alvoroço com essa ideia de regulação algorítmica. O texto que o Morozov menciona aqui, em que o O'Reilly defende as virtudes da regulação algorítmica, esse texto foi parar num livro. Esse livro chama-se Beyond Transparency, Além da Transparência. Ele está disponível, a gente pode colocar isso no AVA e no link do episódio, etc. Está disponível até hoje, não em português.
mas boa parte do texto do Morozov é em cima desse texto, é criticando a posição que o O'Reilly coloca nesse texto, que é uma posição muito querida, até hoje eu diria que ainda é muito um tipo de ideia que se defende no meio das Big Tech, e na época estava muito em voga. Mas agora, então, vamos ao exemplo que ele usa para ajudar a entender o funcionamento da regulação algorítmica. O Wallace, pode ler para a gente, por favor? Posso ler, assim. Página 85, gente. É o seguinte: para entender o funcionamento da regulação algorítmica, basta atentar para o filtro de spam de seu programa de e-mail. Em vez de definir restritivamente o que é um spam, o filtro de e-mail aprende com os usuários. Nem o Google consegue criar regras para bloquear todas as inovações engenhosas dos spammers profissionais. No entanto, consegue ensinar o sistema a reconhecer uma boa regra e também a informar a hora certa de achar outra regra capaz de encontrar uma boa regra, e assim por diante. Um algoritmo pode fazer isso, mas é a retroalimentação constante em tempo real dos usuários que lhe permite combater ameaças jamais imaginadas pelos projetistas. E isso não vale só para o spam. Os bancos usam métodos semelhantes para detectar fraudes com cartões de crédito. Em seu ensaio, O'Reilly extrai lições filosóficas mais abrangentes dessas tecnologias, argumentando que elas funcionam porque dependem de uma compreensão profunda do resultado desejado. Spam é ruim, entre parênteses. E periodicamente verificam se os algoritmos estão funcionando tal como previsto. Entre parênteses, de novo. Há excesso de e-mails legítimos marcados como spam? Pergunta. O'Reilly apresenta essas tecnologias como novas e únicas. Vivemos uma revolução digital, afinal de contas, mas o princípio por detrás da regulação algorítmica é familiar aos fundados da cibernética. Fundadores. Uma disciplina em cujo nome significa ciência da governabilidade. Se alude às suas grandes ambições reguladoras. Uhum. E nós vamos falar mais sobre cibernética em sala, mas é uma disciplina que já tem aí, está fazendo uns 75 anos, né? Acho que é de 50 ou de 49, 48. É de 48 o livro que inaugurou a disciplina, que se chama Cibernética, o livro. Nós vamos falar mais sobre a origem dessa palavra, sobre as ambições dos fundadores. Esse é o tipo de coisa que eu acho melhor deixar para a sala de aula. Mas já está aqui que não custa lembrar que era a cibernética, a ciência do controle no homem e na máquina. Então, desde a sua fundação, a cibernética sempre teve ambições de regular não só as máquinas, como também as pessoas. E o grande assunto aqui desse texto, se é que a gente pode dizer que tem um único grande assunto, é que se esteja tentando, é uma crítica à tentativa de substituir a política pela regulação cibernética, pela regulação algorítmica, mais especificamente, que é, por sinal, a proposta do Tim O'Reilly nesse texto que o Morozov ataca. O Tim O'Reilly vai ficar batendo na tecla de que o governo muitas vezes é ineficiente, de que as leis são ineficientes, que as leis, ao contrário de uma regulação algorítmica, elas não mudam, elas permanecem sempre iguais, elas não se adaptam à situação. Muito bem. Mas antes de voltar a esse assunto, por isso, né, daí vem a ideia de morte da política. É porque você tem um ataque à política que está partindo da... vejam, não é a tecnologia que está atacando, né? É uma certa perspectiva política que está por trás dessa tecnologia. Para deixar claro, vejam, isto é uma disputa política. Isso não é uma questão da tecnologia superando a política. É uma postura política que ataca outras. É uma disputa política, é disso que se trata. Mas eu quero acrescentar um exemplo, além desses dois que o Morozov deu, lembrando que esse texto já está fazendo 10 anos, embora o livro onde ele foi publicado aqui no Brasil, né, seja de 2018, o Big Tech, esse ensaio, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política,
Ele é de 2014. Por um lado, surpreendentemente não, vai, mas por um lado muito atual, por outro, ele tá um pouquinho, né? O filtro de spam, 10 anos atrás, ainda era mais ou menos uma novidade. Você volta um pouco mais do que isso, não tinha filtro de spam automático. Era um inferno. Nossa, era um inferno. Eu pessoalmente fui ver e-mails meus. Eu tenho o meu e-mail é o mesmo desde 2005, se eu não me engano. Eu fui ver e-mail meu de, sei lá, de por aí, de 2006, 2007. É basicamente spam. Só tinha spam. É uma tristeza. E aí chega um momento que ele começa. Bom, também chega um momento que eu começo a tomar vergonha na cara e limpar o meu próprio e-mail, né? Eu não lembro quando eu comecei a fazer isso. E o spam, o filtro de spam, sem filtro de spam você não sobrevive. A verdade é que ele é necessário. Essa quantidade de spam que a gente recebe é de outro planeta, é estratosférica. Bom, mas eu quero pegar como exemplo da mesma lógica o que hoje está se chamando de inteligência artificial. Pegar, por exemplo, um ChatGPT da vida. Não se enganem, tá? Um gerador de imagem, um gerador de vídeo. Estão começando a entrar muito em voga também os geradores de vídeo. Eles operam de maneira semelhante, mas é um pouco mais, para mim, pelo menos, é um pouco mais complicado de explicar. Eles regulam, vejam bem, regulam os efeitos, não as causas. Eles nem olham para as causas, de como poderiam olhar, né? As causas de uma conversa estão completamente fora do escopo de um modelo de linguagem como o GPT, ou o Gemini, ou qual vocês quiserem escolher. Teve o BERT, que há uns 4, 5 anos atrás era a última Coca-Cola do deserto. Então o que eles fazem é mais ou menos o que faz o seu filtro de spam, é mais ou menos o que faz o autocompletar do seu celular. Né? Eles associam, pegam uma base de dados gigantesca e conseguem, por essa base de dados, associar expressões. Tudo costuma aparecer junto de bem e costuma ser seguido muitas vezes é seguido de um ponto de interrogação. Então, provavelmente aqui vai ser isso que ele pega o contexto, muitas aspas, de uma conversa, por essa associação de palavras e de símbolos. E é uma coisa muito impressionante, tá? Mas, primeiro, ele não está olhando para as causas, ele não consegue, não tem nada a ver com semântica, não tem nada a ver com o sentido das palavras. E dois, isso é muito importante, é o que o Morozov fala nesse trecho que o Wallace acabou de ler. Elas. Cadê? Acabou de ler, eu já esqueci exatamente onde é que tá. Sim. A retroalimentação constante em tempo real dos usuários que permite combater essas ameaças. Né? Então, da mesma maneira, o ChatGPT só faz o que faz porque tem uma base alimentada pelo coletivo anônimo da internet. Assim. Então, não é inteligente, né? Eu não quero parar aqui para discutir o que significa ser inteligente, mas vamos pelo menos concordar que é um negócio bastante diferente do que o que a gente chama de inteligência quando aplica isso a outros viventes. Não tem autonomia, né? Não. Eles chamam de inteligente, mas essa é uma inteligência que precisa de dados. E ela não cria, né? Então ela precisa de alguém que cria. Então é aí que vem a questão. Como querem colocar que isso é uma inteligência e que ela assume, de certa forma, uma neutralidade se ela não cria? Ou seja, parece, né, para a gente que tem alguém por detrás disso, tem instituições por detrás disso, tem empresas que querem extrair nossos dados e usar esses dados para o sistema econômico-político, que no caso é o capitalismo. Perfeitamente. E colocar, é isso, né? Tem uma questão ideológica aí muito forte. Ideológica em mais de um sentido, né? É uma disputa por um lado, é uma disputa sobre o sentido da tecnologia, para que serve a tecnologia, o que é um bom uso dela, quem tem legitimidade para usar e de que forma.
E também é ideológica no sentido de que está mascarando uma postura política sob o véu de uma neutralidade técnica. É como se tivesse, assim, escondendo, separando, Isso. as pessoas, separando, quem está gerando esse conhecimento e jogando na internet, para esconder, assim, quem é o responsável por os acontecimentos, sabe. Que as grandes empresas trazem para a gente, mas a gente não percebe isso. Ele fala, eu acho, até na página 87, a regulação algorítmica é perfeita para assegurar o cumprimento de um programa de austeridade, deixando intocados responsáveis pela crise, sabe, pela crise fiscal, pelo que está acontecendo no meio social. Uhum. É isso, ela está completamente alinhada com a governamentalidade neoliberal. É no 87 isso? Eu não achei. É Agora, eu 87. lembro desse trecho, mas eu não. Papapá, se baseia na habilidosamente. Não, pouco importa, a gente confia. Então, mais uma vez, é uma questão política, né? E é isso, é como a gente falou, tá por trás de uma questão aparentemente técnica e puramente técnica. Essas empresas estão escondendo seus interesses de desenvolver novas maneiras de explorar, pegar nossos dados. E digo mais, Wallace, e eu acho que a gente até mencionou isso, eu não lembro agora em qual episódio, mas eu lembro de falar isso num dos episódios. Não sei se foi nem no último com vocês. É o nosso trabalho, né? A gente trabalha para eles. A gente está alimentando, no que a gente está alimentando com dados esses programas, esses algoritmos, a gente está ajudando os caras a programarem. E sem perceber. Exatamente. Até mesmo em jogos, né, que eles fazem para capturar os nossos dados, né? É. Coisas que têm uma relação ali com entretenimento, que a gente mal percebe, mas eles estão apenas aprimorando os dados, né, que eles têm sobre a gente, ou seja, para capturar os efeitos, né? Já É isso. que É para governar os efeitos. para governar os Gigi, efeitos. Gigi, você ia falar alguma coisa? Não, era mais ou menos, é assim, eles controlam até, assim, o que a gente quer, o que a gente vai comprar, eles tentam jogar. Vamos supor, eu faço uma compra na internet, logo depois começa a aparecer tudo relacionado àquilo. Então, assim, eles tentam, pegar os dados, assim, o que é que você gosta, o que é que você faz. Se eu jogo uma foto, praticando esporte, vai aparecer tudo de esporte. Então, assim, eles induzem para você o que é que você precisa e você tem que seguir, que você precisa comprar. É tudo capitalismo, né? É tudo voltado para o capital, para Sim. as grandes empresas. Sim. Para aumentar a produção, aumentar o consumo. E aí, quando Isso, você aumenta o consumo, você aumenta a produção. Aí você pode aumentar o consumo para aumentar a produção, para aumentar o consumo. É como diz aquela tirinha que eu vivo repetindo do Dahmer. Essa eu tenho certeza que eu já falei num outro episódio. Não é para fazer sentido, é para fazer dinheiro. isso aí. Exato. Isso é de uma. Eu não consigo mais achar essa tirinha e eu não tenho isso em papel. Era do Emir Saadio tirando de Zazanov. Mas apareceu de novo em outras. A primeira que eu lembro de ver é essa. É maravilhosa. E essa questão da eficiência, né, é um ponto bastante interessante que você colocou bem no começo dessa conversa, porque eles assumem que é necessário sempre estar buscando pela eficiência, mas como que a gente consegue encontrar eficiência nas relações humanas, sociais, mesmo na justiça? Né? É, Para procurar uma eficiência, porque às vezes a eficiência ali ela não tem que entrar em voga, ela tem que ser deixada de lado para poder ouvir os diferentes. Né? é isso. É, você. Numa empresa que quer lucrar, cujo objetivo é lucrar, não importa o que ela esteja dizendo na declaração de objetivos dela, e as empresas quase todas têm, né? Na verdade, a gente sabe que o objetivo da empresa é lucrar, né? Sim. Para proporcionar lucro. Aí é sempre uma questão de eficiência. Mas em outras relações humanas, você imagina que absurdo. Você vai pensar a tua relação com um amigo teu, com um parente seu, na base da eficiência.
Ou, indo mais longe, trazendo para a questão política, indo para uma outra esfera, né, na qual você já tocou, né, Wallace? Justiça é uma questão de eficiência, igualdade é uma questão de eficiência. Nós estamos falando de questões aqui que são muito caras à democracia. E num regime que se pretende democrático, que se pretende igualitário, frequentemente a prioridade é ser justo e igualitário e não eficiente, mesmo é ser justo e igualitário, mesmo que isso seja menos eficiente. E de fato, vou dar o exemplo daquela coisa que é grupo que é o democrático por excelência, né? Por o clássico. Uma assembleia, seja uma assembleia de condomínio, de movimento sindical, de movimento estudantil, uma assembleia legislativa, qualquer assembleia, é geralmente uma coisa bem pouco eficiente. Eu vou dizer assim, tudo bem. O objetivo não é ser eficiente, o objetivo é ser igualitário, no sentido de permitir que todos participem o máximo possível. E todo mundo que já foi em uma assembleia sabe, às vezes você sai injuriado de lá, porque sempre tem um imbecil que fica falando que usa o tempo dele para falar idiotice. Sempre tem. E aí você é obrigado a ouvir, porque, né, não é só o direito de falar. O liberalismo, de uma maneira geral, bota só esse lado da coisa, a liberdade de expressão, o direito de falar. Certo, mas o direito de ser ouvido. Hoje em dia todo mundo fala. Muito pouca gente é ouvida. E isso já é verdade há muito tempo, aliás, não é de hoje em dia. Numa assembleia, todo mundo é mais ou menos obrigado a ouvir. O direito à palavra você tem que respeitar, você não pode interromper a fala do outro e tal. É um saco. É um saco, vou dizer numa boa, é um saco. Mas não é para ser divertido, é para ser justo. Então, você aplicar o critério de eficiência para uma assembleia, você mata a assembleia. Você acaba com ela pelo coração dela. O Wallace ia falar. Não, exatamente. Não, é isso. O que eu ia falar é o seguinte. Nós, como pessoas, seres humanos, gente, né, o que vocês queiram dizer aí, nós somos muito distintos, né, de uma chamada inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai estar ligada aos dados e às estatísticas. Então, como que ela vai, dentro de uma assembleia, visar aquilo que passa, né, que está para além da eficiência? Ela vai tentar buscar ali o que, naquele contexto, né, não sei se dá para dizer assim, vai. O que naquele contexto, normalmente, né, qual é a resposta normalmente que se dá? Sabe? Mas vamos tentar conversar entre os diferentes. Tá, mas os diferentes, o que normalmente esses diferentes, qual a resposta, a solução que eles encontram? Mas sempre uma solução, uma eficiência. Nunca vai ser assim, tá, agora a gente não conseguiu produzir nada. A gente só conversou, e talvez a gente parta agora para uma reflexão, depois a gente volte com coisas novas, que seja. Né? Numa inteligência artificial parece que não há muito espaço para isso, entendeu? Não, até porque é isso, se dar o direito de ser improdutivo, porque o objetivo não é ser produtivo, é isso. Aliás, a nossa relação, por exemplo, com amigos ou com parentes, frequentemente é improdutiva, porque o objetivo não é produzir nada, é só você estar na companhia daquela outra pessoa. E essas pessoas vão fazer coisas que essas inteligências artificiais estão programadas para não fazer, que é te contrariar. Isso é importante. Eu tô com uma dificuldade de lembrar as coisas que já foram ditas nesse podcast. Eu acho que teve um episódio em que eu mencionei os chatbots que são namorados. Eles são contratados, paga-se para ter um namorado chatbot. Um namorado ou namorada, enfim, namorade. Minha namorada chatbot. E aí teve uma pessoa a repórter, eu soube disso por uma reportagem do UOL, e aí a repórter, num dado momento, comenta: ele nunca me contrariava, porque o cliente tem sempre razão. E aí a gente volta para uma coisa que, isso eu tenho certeza que foi dito,
Acho que foi justamente aí que eu mencionei esse programa do chatbot namorado. Da psicopolítica, né? A psicopolítica transforma todo mundo em consumidor. O cidadão vira consumidor. E acaba que é uma relação de dominação que não aparece como tal, porque na verdade o consumidor é dito a ele, o cliente tem sempre razão, mas ele não é ele quem está dando as cartas, né? Tem um trecho que a gente marcou aqui, se algum de vocês quiser ler. Pode ser a Gigi? Na página Sim. 95, veja se você encontra aí, Gigi. É o penúltimo parágrafo da 95, o imperativo, Já que achei aqui. está completamente na linha do que a gente estava falando aqui, do que o Wallace acabou de falar, principalmente. O imperativo de avaliar e exibir resultados e efeitos já pressupõe que o objetivo da política é a otimização da eficiência. Entretanto, enquanto a democracia for irredutível a uma fórmula, seus valores intrínsecos sempre vão perder essa batalha, pois são muito mais difíceis de qualificar. E quantificar. Aí que está. Quantificar, desculpa. Justamente, Para os qualificar, vai lá. É difícil também. Qualificar também é difícil. Você dizer exatamente o que são. Eu vou mais longe do que o Morozov. Não é que seja difícil, isso são impossíveis de quantificar. Não tem como. Estão na ordem do que é impossível de quantificar. Por definição. Porque, justamente, numa democracia, num regime que é o regime da igualdade, né, que pretenda ser, veja bem, a democracia é, na melhor hipótese, sempre um movimento, nunca um resultado dado. Mas um regime que pretenda ser o regime da autodeterminação dos povos, ele não tem objetivo dado de antemão. Se você só pode medir o sucesso ou insucesso, fracasso de uma determinada empreitada, você só pode quantificar a partir de parâmetros que estejam estabelecidos de antemão. Mas se você justamente tem um regime que é o regime que tem por definição definir seus próprios parâmetros a cada momento, seus próprios objetivos, a coisa é por definição impossível. Não tem como quantificar. Não quer dizer que não seja para tentar. Eu não sou contra esses índices de participação política, índice de democratização. Contanto que se saiba o que é impossível, que você está diante de uma tarefa impossível e que isso é para ser. Todos esses números devem ser tomados com uma baita pitada de sal. Isso vale para outras coisas, né? Eu acho que isso vale para a educação. A gente, como profissional da educação, está o tempo todo lidando com tentativas de quantificar o inquantificável. Porque, de novo, o objetivo de uma formação nunca pode ser completamente dado. Claro, você faz um curso de alguma coisa e geralmente você coloca os objetivos desse curso. Tem um curso de idioma, tem um curso de faculdade, né? Vamos lá, um curso superior. O objetivo é formar um curso para andar de bicicleta. O objetivo é formar alguém capaz, formar um ciclista. O curso de idioma é formar alguém fluente naquele idioma. Curso de filosofia começou a complicar. É formar um bacharel em filosofia. O curso de pedagogia, formar um pedagogo. Tá. O que define um pedagogo? Começou a complicar. Exatamente. Aliás, muito fluência no difícil. idioma, hein? Fluência no idioma também não é moleza, não. É muito difícil de quantificar, talvez porque não é isso que a gente deva buscar. Quer dizer, com certeza não é isso que a gente deve buscar. A gente sempre vai trabalhar, claro, acho importante algumas estatísticas, mas não. A gente só consegue ter essas estatísticas, inclusive, sobre resultados depois que elas acontecem. E quase tudo na vida você vai adaptando o seu caminho. Você nunca, mesmo que você faça um curso de ciclista, mesmo que você faça um curso de culinária sobre alguma coisa muito específica ali,
você vai tendo os seus resultados, efeitos e tal, e adaptando para aquela realidade, inclusive. Você vai usar certos materiais, certos instrumentos, né, que vão te ajudar, ou ingredientes, enfim, mas você vai adaptando no processo. Eu acho que a educação, a pedagogia, né, ou mesmo a filosofia, ela tem bastante disso, talvez, ela radicaliza isso, porque a gente vai tentar trabalhar não na base de dados, como o neoliberalismo ele quer que a gente trabalhe, né, de resultado, de eficiência, mas sim vamos tentar nos relacionar com essa comunidade aqui, escolar, com essas pessoas aqui, vamos vendo o que vai dar certo com estudos anteriores, evidente, né? Mas não buscando a eficácia, porque mesmo o que pareceu ser eficaz em uma outra comunidade, ele não pode não ser naquela, né? Porque o que define o que é O que, eficaz ou não, a é, definição de eficácia está em jogo. Mas a Gigi ia se manifestar e depois eu não quero tomar a vez dela, não. Não, a questão dessa eficiência, porque quando se trata da eficiência humana, você tá vendo, é humano, não é uma máquina que você pode programar. E assim, a gente está sujeito, o humano ele está sujeito à mudança, a acontecimentos do meio social, e tudo pode ser modificado. A gente não é uma coisa estável, a gente está sempre numa instabilidade, e que, assim, não é uma coisa que eu tenho, eu vou treinar essa criança a isso e vai ser o que eu quero, não é o que eu quero. Porque ali não é uma máquina pronta e acabada. Não tem como fazer uma programação em humanos, porque a gente está, a inteligência não tem como ser controlada. É um Exato. desenvolvimento, é um desenvolvimento. É isso. É isso. O educar não é controlar. Não é controlar, Né? é um desenvolvimento e vai acontecendo no meio social, em cada meio social, e com várias diferenças, com tudo, assim, vamos supor, uma educação aqui no Brasil pode ser diferente nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar, não tem um E padrão. dentro do Brasil, é você educar numa É grande dentro do próprio metrópole Brasil, completamente diferente de você educar numa interior, comunidade ribeirinha. tem. ou do interior de algum. É isso. Mesmo numa cidade menor. É... Não, quando você educa, o objetivo que é formar alguém autônomo, ou autônomo numa determinada capacidade, um ciclista autônomo, um falante de uma outra língua autônoma, um filósofo, pedagogo, advogado, médico autônomo, ou um cidadão, você não sabe o que vai acontecer. Por definição, depende do educando, que não é matéria inerte para ser moldada, não é barro para ser moldado. Ele tem sua própria iniciativa. Né? Por isso que o professor, o educador em geral, ele na verdade nunca sabe o que vai sair dali, porque não depende só dele. Quando você lida com o humano, além da diversidade dos fatores, que é incalculável, a grande coisa é a própria iniciativa do educando que está em jogo também. E a É, palavra autônomo também, ela é muito, ela não é assim muito cabível, porque assim, a gente não consegue estudar sozinho, você precisa de uma base de alguém que já escreveu, que você vai ler. Então você não cria sozinho. Não existe não, essa criação. não, Verdade. mas Existe a essa palavra autonomia. autônomo, se ela for usada dessa maneira atomizada, ela não tem serventia, né? É claro, é aquela coisa, todo o educando ele é sempre, por um lado, É é, dependente, né? é eu ia usar outra palavra, mas Ah, é isso. Ele nunca é autodidata, mas ele sempre tem que ser um tanto autodidata. Mesmo o autodidata não é autodidata. O sim, autodidatismo é um sim. mito. Né? Não, ele aprendeu sozinho. É como? Ele leu um livro, viu um programa de televisão. Então não foi sozinho. É uma noção bastante ocidental, né, de uma filosofia que vem aí no período moderno, que é essa filosofia, né, que você dentro, um filósofo dentro do filósofo dentro do quarto, né, que ele por uma desculpa, mas é do Descartes, lá no Meditações Filosóficas, que ele ali dentro do seu quarto, do seu mundo ali, né, com a sua com a sua mente, né, com o seu eu ali, ele por si só conseguiria, vamos dizer, criar
postular ideias, né? Mas, na verdade, o que eu acredito, né? Eu acredito que outras pessoas também que estão aqui, é que a gente só consegue, de fato, vamos dizer, criar conhecimento dentro, se relacionando com outras pessoas dentro de certa comunidade, num certo espaço geográfico, né? Depende também das condições materiais necessárias naquele local, e assim nós conseguimos criar. Claro, tem essa importância aí de nós sermos autodidata, mas a gente sempre se volta às outras pessoas que estão ali ao nosso redor. Acredito que fora aí a gente consegue criar algo sólido. Fora isso. A Bom, modernidade, inclusive na educação, começando talvez pelo Descartes, sem querer botar data de nascimento, mas a modernidade inventou essa coisa que é o sujeito isolado. Como diz a nossa colega e amiga Lilian do Vale, que que é o trabalhou sujeito, né? uns anos A nisso. questão do sujeito mesmo. Essa ideia de um sujeito, mas é o sujeito isolado, esse cara aí, o filósofo no quarto, como se todo mundo fosse sempre um filósofo no quarto, que só sai do seu quarto para encontrar com os outros. E aí sim que está trocando ideia. E a verdade é que ninguém pensa sozinho. Quando você está pensando, você está pensando. Isso já apareceu. Eu não sei, na verdade eu não tenho certeza. Mas em episódios passados já falamos disso, eu acho que já. Você não pensa sozinho, você está pensando. Tá pensando em português? Você está pensando a partir de uma cultura do português brasileiro na qual você se formou. Não está vindo do nada isso. É coisa É muito caro ao liberalismo e ao pensamento moderno essa ideia do sujeito como um átomo. E isso, levado às últimas consequências, é aquilo do qual a gente falou no último episódio, já falou um pouco nesse, falou bastante na psicopolítica, uma atomização da sociedade. Como se a sociedade fosse feita da soma dos indivíduos, e nada mais do que isso, como se ela não fosse diferente dos indivíduos. Tem uma coisa que eu não queria deixar passar, porque quando o Wallace estava falando, veja, essa coisa que é muito razoável, as coisas mudam e estão mudando o tempo todo. E a gente não pode achar que vai dar conta dessas mudanças de uma vez por todas. Mas ora, o argumento de um O'Reilly, o argumento cibernético em geral, vai justamente nesse sentido. Olha, as coisas mudam tão rápido que as leis não dão conta. Então por que nós vamos contar com as leis? Deixa aqui o regulador algorítmico que ele acompanha as mudanças, que nem o teu filtro de spam. O seu filtro de spam vai aprendendo como é que os spammers vão fazendo. Você vai alimentando ele com dados, ele cria uma regra nova para detectar spam. Entende? Então o argumento do cara é esse. Não precisa de lei. É melhor, não é nem que não precise. Melhor do que a lei é o regulador algorítmico. Qual é o problema? Qual é a diferença? Quando você tem a ideia de que. E ninguém diz que a lei tem que ser imutável. Quer dizer, ninguém razoável diz que a lei tem que ser imutável, que a lei é sagrada num sentido literal e absoluto. Não, a lei pode e deve ser revista. Mas quem é que pode e deve revisar a lei? É um algoritmo? Um regulador algoritmo cibernético? Aí nós estamos abrindo mão, né? E isso, por sinal, me lembra, a gente tinha falado de deixar isso talvez por último, mas tá calhando de aparecer aqui. É assim que o texto encerra, né? Se um de vocês quiser ler, o último parágrafo, lá na página 101. Que eu acho que diante desse momento da conversa não dá pra gente não trazer essa frase. Sim, sim. Na 101, lá no final, né? A regulação Isso. algorítmica. Isso. Vou ler ele aqui. Tá. A regulação algorítmica, independentemente de seus benefícios imediatos, nos dará um regime político no qual todas as decisões serão tomadas pelas empresas de tecnologia e pelos burocratas estatais. Coube a um escritor de ficção científica, o polonês Stanislaw Lem, numa crítica publicada a respeito da cibernética, por assim dizer, na mesma época que The Ultimate State, explicitar a questão. A sociedade não pode desistir do fardo de decidir o próprio destino, abdicando dessa liberdade em prol do regulador cibernético. Pois é, então é exatamente isso. Se você passa tudo para um regulador cibernético, para regulação algorítmica, qualquer formato de regulação cibernética que tiver,
Então a gente está abrindo mão. É uma situação de heteronomia. Aliás, se tem um lugar em que talvez o conceito de autonomia e de heteronomia sirva melhor, é não para falar de indivíduos, mas acho que serve para os indivíduos também. Né? É só que a gente precisa. É um conceito complicado. Agora, para falar de uma coletividade, ele funciona bem. Uma coletividade autônoma é aquela que decide o próprio destino, que põe o seu próprio nomos, né? Ou seja, que se coloca a sua própria lei. Aliás, um breve esclarecimento: o The Automated State é um livro da década de 70 que o Morozov menciona mais cedo no texto e que eu saiba, infelizmente, não tem para português. Tá? Eu disse que ele está retomando aqui. Ter bem claro também o seguinte, né? Que ele coloca os burocratas estatais aí. Os Big Tech não funcionam contra o Estado necessariamente e muito menos independentemente dele. Né? As Big Tech se mantêm a partir de uma série de privilégios que os estados lhes dá, inclusive com muito investimento estatal que permite o funcionamento dela. Não é só investimento estatal, mas é isso também. Não dá para você achar que sei lá, a Amazon, a SpaceX, a Facebook, Meta, né, o nome agora, o Google se ergueriam sem a máquina estatal, industrial, complexo industrial militar, no caso desses exemplos que eu dei, o americano, né, dos Estados Unidos. Que não significa que eles sempre vão ser amiguinhos. De vez em quando eles se batem. Estão se batendo, né? Foi o pessoal um dos caras do Telegram foi preso na França recentemente. Aqui no Brasil nós estamos vendo o confronto aí entre a medição de forças entre o Estado brasileiro, na figura do STF, principalmente, e o Twitter. É Twitter, né? Não vou ficar chamando de outro nome, do outro nome, não. É Twitter. Todo mundo conhece como Twitter, né? Você tem o verbo. Olha, eu vou te contar. O Elon Musk, o X, Jesus Cristo. Estamos vendo eles aí batendo cabeça. Mas é uma relação simbiótica. Eles não. As empresas não têm esse estado. Em todo caso, tá aí. Né? É uma questão de quem decide. Porque, é claro, não vamos nos enganar. Se é o regulador algorítmico, regulador algorítmico, nossa senhora. É um trava-língua mesmo, gente. Parabéns para quem conseguir. Regulador algorítmico, ele não veio do nada. Né? Isso volta para o que a gente estava falando antes. Quem é que pôs esse regulador algorítmico aí? Quem é que decide como ele. Quem é que programa o algoritmo? Ou melhor, né? Quem programa não. Quem define o algoritmo que vai regular um programa? Quem programa com aquele algoritmo um programa que regula alguma coisa? Então, na verdade, se você está passando a decisão para o algoritmo, você está passando para essas grandes empresas aí. Elas é que decidem. E veja, isso já acontece. Falamos no Twitter, que é uma o Twitter, em termos de número de usuários, número de postagens, ele é muito menor do que o Instagram, o Facebook, eu não sei o TikTok, mas com certeza que o Instagram e o Facebook, para falar de duas redes que são chamadas redes públicas. Né? Nenhuma delas é pública, no sentido de que todas elas têm dono. São públicas no sentido de serem redes abertas. É diferente do WhatsApp, que só quem está no grupo vê o que você postou, ou quando é uma mensagem privada, enfim, não existe postagem aberta no WhatsApp. No Instagram existe, no Twitter existe, no Facebook existe. Ele é a menor, o Twitter é a menor dessas redes, mas é uma rede que tem um impacto no debate público, porque quando você vê nas outras, um monte de posts são coisas que vieram do Twitter. É onde estão os jornalistas, os políticos, então ele tem um impacto enorme no debate público. Tá na mão de um algoritmo que é programado por porcaria do Elon Musk, não por eles diretamente, mas enfim, ele que decide. Esse é o cara que decide o que vai ter relevância. Porque o Twitter
é regulado. Quais postagens aparecem no Twitter? Aquelas que o algoritmo beneficia. O algoritmo ele é personalizado, né? Ou melhor, ele é feito de um jeito que personaliza o que aparece para cada usuário. Então já tem esse problema, aquela coisa das bolhas, né? Que são, na verdade, como se fossem dimensões paralelas. É o multiverso da rede social. O multiverso da loucura. Então começa por aí. Mas aí, esse algoritmo é que vai regular o que aparece para quem e o que aparece para mais gente. Ou seja, quem programa o Twitter, quem faz o algoritmo do Twitter, tem um peso enorme na decisão sobre o que é um debate relevante e o que não é. Na vida pública. Que doideira! Você está deixando isso na mão do Elon Musk? Jura? Ele já deixou muito claro que tipo de coisa que ele privilegia. Né? É só ver, primeiro, como o Twitter virou uma terra de pornbot, de gente que fica fazendo spam. Desculpa, de gente não. De robô que fica fazendo spam de pornografia, e daí para baixo ou para cima. Ele regulou muito mais, foi muito nítido como começou a aparecer mais bots depois que ele assumiu. E liberou um bando de perfil que tinha sido apagado. Não, né? Porque as regras, os termos de uso do próprio Twitter impediam um monte de coisa. O Musk mudou os termos de uso e passou a permitir gente com discurso de ódio, com discurso de supremacista, Porque ele supremacia sabe que isso vai racial. ficar em alta. É, Sim. Isso vai ficar é. em alta. Ficou em alta. É o lucro que ele está visando, né? Isso que a gente fala. Que a gente chegou a comentar também, essas empresas que ela visam é o lucro. E se esses debates eles existem, mesmo que sejam de movimentos até ilegais, né? Que podem muito bem aí ser criminalizados pelo STF, né? E que são, né? Porque o STF e outra, além disso, grupos de fake news. Porque você indo o debate político aqui, você confunde também, né? E quem está ganhando com isso é o Twitter, não pensem o contrário. Com Né? certeza. O Twitter acha ótimo. Desinformação vende. Isso. O Facebook acha ótimo, né? A Meta, né? No caso. Então, isso vale também pro Instagram, vale pro WhatsApp. Porque uma mentira escandalosa se espalha. Né? De novo, eu insisto. Se tem um ditado que perdeu a validade, é aquele que diz que a mentira tem perna curta. Não tem. A mentira tem pernas larguíssimas e anda na velocidade da luz, assim. É Pernas muito mais longas e difícil. parece uma hidra, né? Você corta uma Você e corta uma nasce cabeça. outras. É isso. No que você conseguiu desbaratar uma mentira na internet, já brotaram mais 15. Assim. É muito mais eficiente do que a hidra de Lerna. Que você cortava uma cabeça, surgiam duas. Não, no que você cortou uma cabeça, tem mais 15 cabeças. É essa loucura. Bom, fomos um pouco longe. Eu quero trazer de volta a noção de solucionismo para já ir caminhando para o final do nosso programa. Porque o solucionismo, como a gente viu, a definição que o Morozov oferece, ela é uma definição aplicada a questões das tecnologias de informação. Né? É quase que dá para resumir aquela ideia do tem um app para isso. Tudo você resolve com apps e com sensores. Solucionismo é achar que a tecnologia vai resolver problemas que não estão na alçada da tecnologia. Vai melhorar a saúde alimentar, aliás, a saúde de uma maneira geral. Se você tiver apps e sensores que medem ingestão de caloria. Vai melhorar a política, se você tiver o ranking dos políticos, e se você, em última instância, puser reguladores algorítmicos no lugar das leis. Enfim, isso é solucionismo. Mas eu diria que dá para a gente pegar esse conceito um pouquinho emprestado para falar de uma coisa que é mais antiga do que o solucionismo, né? Mas é essa ideia de que existe um atalho para tudo. Que para tudo tem um life hack. E veja bem, existem life hacks. Né? Tem sim macete para você. Eu, inclusive, gosto de life hack. Tem macete sim para você pendurar a roupa sem ela amassar.
tem macete para você fazer um negócio parar de dar, mau contato. Life hacks, esse é um bom termo, né? Mas não é tudo na vida, né? Que é assim. E o neoliberalismo, ele é amigo do solucionismo para tudo. E de uma maneira geral, aliás, boa parte das fake news que circulam estão muito no sentido de dizer você pronto, por que pega tanto na nossa sociedade em especial? Isso não é um mal da nossa sociedade, mas acho que nesse momento, inclusive, está uma coisa escandalosa. Jogo de azar. Por que o jogo do tigrinho é uma febre? Por que as bets são uma febre? O que elas vendem? Fique rico rápido. Fique rico rápido, fique rico fácil. O próprio sonho do influencer, que é o que toda criança quer ser quando crescer hoje em dia, né? Ele é uma variação. Veja, eu não acho que seja tão fácil assim não você ser um influencer rico, né? De uma maneira geral, todos os influencers sofrem de algum problema grave, vão em algum momento ter distúrbio mental, sofrem uma pressão enorme, tal. Tem muitas histórias disso. Mas vai lá, é vendido como se fosse fácil. Toda a ideologia coach é essa, né? Nós falamos disso na psicopolítica. Basta você acreditar. Pois bem, o solucionismo está de mãos dadas com isso. E, trazendo aqui para o nosso assunto, acho que a gente pode dizer que tem inúmeras versões do solucionismo na educação. Tanto no sentido restrito, o que a educação precisa para melhorar é incorporar as novas tecnologias. Aí pronto, vai fazer um kit de robótica nessa escola que não tem nem banheiro funcionando direito. Não, aqui tem uns kits para aula de robótica. Ou todo mundo tem que ter tablet. Sei lá, alguma coisa assim. E mais, tudo para você aprender tem macete. Essa ideia, desde que o ChatGPT entrou em voga, em ano passado, 2023, saiu pipocando por aí como você usa o ChatGPT para facilitar a sua vida na faculdade ou na escola. A primeira coisa é usar o ChatGPT para cometer plágio. Você pede para ele escrever a prova ou o trabalho para você. Mas além disso, macetes para você usar ele para resumir texto, para você conseguir resumir o seu texto, por exemplo. E aí você pedindo para ele traduzir, resumir, depois fazer o resumo do resumo ou expandir de novo, você consegue fazer um trabalho. Vejam bem, não somos luditas aqui, nós não somos contra a tecnologia. Nós só somos... Bom, eu falo por mim, mas acho que, né, o Gigi... O Gigi... Ó, é isso, né? O professor da universidade pública tem que fazer todo mundo trocar de gênero. Exatamente. Tá dentro da cartilha, né? Tá dentro da cartilha. Todo mundo tem que sair daqui comunista, gaysista, abortista. Então por isso que eu já tô trocando o gênero. Vai ser o Gigi e a Wallace. Ok, eu já tô dentro dessa. Tá. Então, beleza, a gente Não, como outro dia eu vi, como é? Quem defende a pauta trans é transista? Como é que chama? Transista? Não sei, Transista? esse nome. Transista, transudo, não sei. Não, Bom, mas eu concordo sim com essa questão. Eu acho que algo que o texto traz aqui bem no final a sociedade não pode desistir do fardo de decidir o próprio destino, abdicando dessa liberdade em prol do regulador cibernético. E a gente acredita que, quer dizer, eu acredito pelo menos, acho que os outros colegas aqui também, me parece que esse caminho não é fácil. A gente tem que pensar que na educação, e assim como em outras esferas da vida, é um trabalho gradual, feito aos poucos, e esses, o que chamam aí de resultado, né, não devem ser algo de uma hora para outra. Eu lembro que já na década retrasada, na década passada, início da década passada, vinha com essa questão do coach, aqueles livros de como ficar milionário milionário nos 30. Como ficar milionário tem pelo menos um século de história.
Isso. E aí você traz ali respostas muito né, que parece que é muito fácil, que esse deve ser o seu caminho, né, de alguma forma. E aí você compra cursos, aí você compra esses livros, você acorda 5 horas da manhã enquanto todo mundo está dormindo, Isso, e isso. todas essas coisas aí. Eu acho fantástico. Acho que a gente mencionou isso quando falou da psicopolítica. Acorda um pouco mais cedo, acorda às 5. Mas, amigo, eu já acordo às 5. Né? Exato. Quantas pessoas, inclusive quantos alunos da UERJ, colegas de vocês, para conseguir estar lá na UERJ às 7 horas, tem que acordar que horas? Para pegar o trem, o ônibus, 2 ônibus, ônibus e Eu trem. acordo 4h30 quando eu tinha que Tá estudar vendo? quando eu tinha que entrar Acho que 7 horas. a gente falou isso já. Eu digo a mesma coisa, eu já acordo às 5. Você quer que eu acorde às 4h30? Pô, que inferno. Mas é essa ideia, né? Basta que você se esforce. E ao mesmo tempo, basta que você se esforce, mas tem um atalho. Nem sempre tem atalho. E eu vou dizer assim. E tem um atalho, essa coisa de regular os efeitos como política pública, quando você retomou essa expressão, vira avaliação o tempo todo, né? É Saeb, é Enad, é Saeb, Saerd, Enad, como é o nome daquele da OCDE? Agora eu esqueci o nome. Sempre o Brasil vai mal O nesse PISA. OCDE. O PISA. É o PISA, e aí você só regula os efeitos, né? Claro, você não tem como medir as causas, mas você Sim. talvez devesse admitir a possibilidade de fazer política pública procurando saber as causas, né? Mesmo sem conseguir medi-las. Porque as causas é você procurar refletir, discutir, que são questões aí que estão muito longe, né, dessa política que o sistema neoliberal ela nos dita. Né? Porque São coisas chatas, são coisas pouco dá eficientes, trabalho, é pouco dá muito eficiente. trabalho. Não, Né? e aí você precisa ouvir os educadores, Exato. precisa ouvir as comunidades, os alunos, as famílias. Aí, pô, não. Né? Eu não quero. É uma questão de poder. Isso é um jeito de centralizar poder. Passa por isso, né? E, por fim, agora trazendo isso para o pequeno, você que está estudando, você aluno que está fazendo essa disciplina, não tô, pode mandar o ChatGPT fazer resumo? Pode, se isso for te ajudar, talvez ajude. Né? Mas nunca vai ser a mesma coisa que ler o texto. Você quer aprender mesmo? Tem que ler o texto. Tem que você fazer um resumo, ou então, pelo menos, sei lá, revisa o resumo do ChatGPT depois de ter lido. Tem que você produzir texto sobre aquilo. Se for uma coisa que precisa de exercício, como um idioma, né, que se você não pratica a escrita ou a fala, você não consegue aprender a falar ou escrever. Então precisa de exercício. Se é uma coisa que envolve cálculo no sentido geral, não necessariamente cálculo diferencial. É o sino ostensivo, né, que chamam, né, da linguagem. É isso, você não tem atalho. Como é que você aprende? Fazendo, estudando. Não tem jeito, tem que Em sentar e aprender. comunidade também. É. Com Não, com o os melhor jeito de você ficar fluente, me parece, tá? Falo isso aqui de orelhada. Mas nada bate imersão, né? Você vai para um lugar onde se fala aquele idioma, fica rodeado do idioma, aí é mais fácil de aprender, né? Porque Mas você está nos contextos ali do uso do idioma. é, Porque as pessoas, elas às vezes entendem a linguagem como essa coisa representacional, que ela simplesmente por exemplo, representa um objeto e tal, mas não. não, ela não Não se é resume a isso. isso de maneira Não se alguma, resume a não. isso. Você já tá puxando, olha, lá vem o Wittgensteiniano. Já senti para onde você estava caminhando com essa conversa. Ah, mas e eu penso até que isso tem analogia com o que é a universidade. A universidade é um lugar em que você pode estar imerso numa comunidade do saber. Aqui estou falando de um jeito muito fofo, né? Mas uma vivência por imersão num ambiente de aprendizagem daquela área que você quer e de outras, né? É uma coisa que é difícil de substituir, para não dizer impossível. Fica essa impressão de que a educação, a formação superior poderia prescindir absolutamente de uma vivência em comum.
E não pode, não tem nenhum substituto para isso. Nada substitui você estar lá na universidade, rodeado de gente que está pensando naquilo. E não precisa nem ser, não estou nem falando das matérias, né? A universidade tem uma vivência formadora para além do que está sendo ensinado, mas que passa pelo. Você olhar para alguém, você entendeu isso que foi dito, mas é também você viver o movimento estudantil, ou as atividades culturais, a vida cultural da universidade, que é muito intensa. Então, passa por isso, não tem atalho. Então, o que mais ajuda é você estar lá. É você estar rodeado de gente que está estudando a mesma coisa que você e que vai te dar outra perspectiva sobre aquilo. É você conviver com uma diversidade de pessoas. Esse aprendizado, né, de gente que vem de tudo que é canto daquela cidade, às vezes até do país, às vezes até, dependendo de onde for, do mundo. Não tem atalho. Não tem E atalho. não só, Heitor, e não só estudando aquela sua área, mas também você acaba tendo conhecimento de outras áreas e talvez se juntem, algum conhecimento de um lado se junte com o outro e a gente forme alguma coisa de interessante no meio Com social, certeza né? também, Gigi. Aliás, a UERJ é um dos lugares em que é um pouco mais fácil, apesar de cada vez mais as universidades terem esses setores muito separados, de um jeito muito estanque. O saber não é separado, né? A gente separa ele para tentar dar conta. O conhecimento não é isolado. Você tem uma coisa, tá vendo aqui? Nós já esbarramos em questões que têm a ver com filosofia da linguagem. Nós chegamos, por meio do algoritmo, você está chegando em lógica e matemática. Nós falamos de aprendizado de língua e assim, espaço de 1 hora. Tudo se conecta. E a UERJ, como concentra boa parte dos seus cursos num único campus, boa parte, né? Tá longe de ser a totalidade. Acaba que é mais fácil ter esse convívio com gente de outras, com essa diversidade, gente de outras formações. É isso, eu também acho, Gigi. Eu acho que isso não tem Mas preço isso. eu observo assim que essa junção, esse pessoal junto, acho que não é interessante para essas grandes empresas. A ideia cada vez mais é de separar, para poder Uhum. controlar, porque quando você separa, fica mais fácil de controlar. Quando você junta um monte de Esse gente negócio diferente, de você não ensino à sabe o que sai. distância. De ensino É, à distância. Eu estou na minha casa, você está na sua casa. Então, a gente está junto numa plataforma, mas a gente não está junto pessoalmente para unir e procurar resolver alguma coisa no meio social. Então, justo. assim, para as grandes empresas é interessante que esteja separada. Então, a É muito tendência mais. deles venderem uma falsa individualidade sempre, né? Porque é interessante para eles e não para a gente, nem para o meio social, para o humano, para o lado humano, né? A educação à distância é muito eficiente. Né? Ela é mais eficiente. Você não precisa se deslocar, não precisa ter um prédio. Né? Ela poupa muito custo e o resultado é, muitas aspas, o mesmo, aparentemente. Não é. E ainda porque ainda mais você, não sei se eu posso usar esse termo, se aliena, né? Ou pelo menos tem essa tentativa, parece. Porque a pessoa que estuda à distância justamente esse é o argumento das pessoas que são a favor desse tipo de educação, né, principalmente essas empresas privadas, é que você vai ter mais tempo para um lazer. Só que esse lazer que você tem, esse tempo que você tem, já que você não tem uma formação cultural, política, né, de reflexão, até combativa mesmo, esse tempo você vai usar para você poder comprar na Amazon, Você para você consumir. poder consumir. Assim, não necessariamente, né? Olha, você está supondo que a É, pessoa, se ela não tiver acesso à universidade, ela não vai ter essa formação. Isso muitas vezes pode ser verdade, mas não. Agora, é fato que o interesse da Amazon é que o teu tempo de lazer vire tempo de consumo. E ela vai fazer o possível para isso. Isso aí realmente não vejo como discordar. Eu quero só fazer uma defesa como alguém que trabalha no CEDERJ, lembrar que esse apesar veja bem, não é que o CEDERJ não tenha problemas, mas é um dos poucos cursos que não é integralmente à distância, que sempre teve esse diferencial. E eu penso que esse é um dos grandes diferenciais dele, ele é semipresencial. Né, que tem os polos e que os polos são lugares que a gente realiza um monte de atividade nos polos. A gente, né, aí eu acredito. Eu também, né? Né, senão aqui vai ficar parecendo que eu estou cuspindo no prato que eu estou montando. Não, eu concordo, eu concordo. Eu estou dizendo, essas empresas, não só empresa,
Heitor, mas não só universidades, né? Cursos também, mas é porque entendendo como o sistema neoliberal ele funciona, né? Eu estou pressupondo que ele quer que você fique apartado mesmo da sociedade, que Sim, você apenas consuma. E não tem nenhum espaço, algumas delas, para você poder ter esse contato social com o outro. Às vezes a própria grade ali, né, curricular, ela também não compreende disciplinas que formam um cidadão, sabe? Então uhum. tem algumas que são realmente para poder apartar Não, é esse aquela indivíduo da coisa. sociedade. No que Né? depender da Amazon, de novo, você não precisa ter nenhuma praça pública, uma biblioteca, entendeu? Aliás, uma biblioteca é um negócio bastante avesso ao neoliberalismo. Ninguém está consumindo nada. Você imagina, é, na lógica dessa galera, uma biblioteca é um absurdo completo. Pô, não, peraí, você não paga. Uma biblioteca pública, né? Que eu tô pensando. Que? Você não paga nada, leva o livro. Pô, ou nem precisa levar, você pode ficar lá lendo, estudando, sem pagar nada. Pô, que absurdo. Né? Isso é completamente. O cara não tá consumindo nada ali. É uma praça pública. Na praça, às vezes, vai ter lá, você vai consumir, né? Vai ter um vendedor de pipoca, vai ter um pula-pula. Mas, de uma maneira geral, é uma coisa pública, né? O grande. O oposto do neoliberalismo é como diz o Laval e o Dardot, o oposto, não só eles, né? Mas enfim, o oposto do neoliberalismo é a coisa pública, é o comum. Enfim. Gente, eu vou, acho que a gente vai aqui embora por um bom tempo nessa conversa, se deixar mais. Últimas considerações, porque pelo adiantado da hora, já temos aqui mais de uma hora de gravação. Últimas considerações. Se tiverem. Não tem. Tô demorando muito. Não tiveram últimas considerações. Não, não, eu não tenho nenhuma última consideração, não. Senão podia estender muito também. Eu Pois acho é. que já falamos Eu, eu, bastante. eu, eu teria mais coisa para falar também. Aliás, o professor, de uma maneira geral, é uma criatura falante. É um problema isso. Ou não é uma vantagem. Gigi, mais nada. Ou mais alguma coisa. Não, ferrou. Encerrou. Então encerrou. É isso, gente. A gente se despede. Esse é o último programa desse curso. Bom, não sei. A gente está planejando aí mais uma coisa. Pode ser que tenha uma surpresinha ou não. Vai depender do andamento das coisas. É, Fora isso, a gente se despede. Esperamos que. Vamos esperar que o podcast esteja ajudando vocês. Que ele possa ser, aí sim, útil, em alguma medida eficiente, mas em outra medida que ele possa instigar vocês a refletirem e ajudar vocês a estudarem. É isso. Então, um abraço, Wallace, Um abraço, gente. Um abraço, Heitor, Gigi também. um abraço, Gigi, Um e abraço, até então. uma. Ah, Até a próxima. até a próxima Até na oportunidade, próxima gente. aí. É isso aí. Até Vamos mais. ver o que vai acontecendo ao decorrer, né? Porque é Vamos isso que a gente ver. está falando aqui. Isso, a gente está falando que não dá para saber o que vai acontecer, então vamos lá. Temos ideias. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço, gente. Um abraço. Gente. Tá gravando